Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus para abençoar muito a sua vida. E eu quero compartilhar com você hoje dois textos, rapidamente. O primeiro se encontra no livro de Mateus, no capítulo 17. Eu vou começar a ler a partir do versículo 14 e depois nós vamos uni-lo a um outro texto para fazer uma reflexão sobre o que a palavra de Deus tem a nos ensinar no dia de hoje. Então está escrito assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui. Um homem se aproxima de Jesus, se ajoelha e começa a implorar: Senhor, se compadeça. Meu filho é lunático, meu filho sofre muito. Para aquele pai chegar naquele extremo a Jesus, entendemos que aquele filho já estava há muito tempo naquele sofrimento. E aí ele fala: meu filho sofre muito. Muitas vezes ele é jogado no fogo, muitas vezes ele cai na água. E eu tentei pedir para que os seus discípulos o curassem, mas eles não puderam. E aí Jesus vai repreender a fé daquelas pessoas e vai mandar que trouxessem ali o menino. O texto diz que Jesus vai repreender o demônio e esse vai sair do menino e imediatamente o menino vai ficar curado. Agora vamos guardar essa informação e vamos para outro texto que também está no livro de Mateus, mas agora no capítulo 20, a partir do versículo 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Aqui dois homens cegos e ouviram que Jesus estava passando, havia uma multidão. Jesus ele já tinha a essa altura uma fama muito grande pelos lugares onde ele passava. Então aqueles dois cegos rapidamente começam a chamar a atenção de Jesus. Filho de Davi, se compadeça de nós. Eles começaram a clamar: tenha compaixão de nós, chamando Jesus de filho de Davi. E aí a multidão mandava que eles se calassem, porque pessoas com deficiências, pessoas em situação de mendigância, eram pessoas excluídas da sociedade já naquela época. Mas eles não se calaram. O texto diz que eles clamavam ainda mais alto para chamar a atenção de Jesus no meio daquela multidão. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Então Jesus vai parar. E Jesus vai até eles e vai perguntar para eles: o que vocês querem que eu vos faça? Aí eles vão responder: Senhor, que nos abra os olhos. Então Jesus, condoído, Jesus com toda a compaixão, vai curar aqueles homens e imediatamente aqueles homens vão recobrar a visão e vão passar a seguir Jesus. Agora, o que esses dois textos que se encontram no livro de Mateus têm a nos dizer para que a gente possa compreendê-los de maneira unificada? Nós sabemos que toda a palavra de Deus, do início ao fim, é útil, eficiente, verdadeira, confiável, legítima, boa, perfeita. Mas esses dois textos, em específico, eles vão falar a respeito de cura. E é aí que eu quero tratar com vocês, de acordo com o que Deus colocou no meu coração.
Esses dois textos nos falam a respeito de cura. O primeiro texto que nós acabamos de ouvir vai falar a respeito de uma cura espiritual. Jesus repreende aquele demônio e aquele menino fica curado no mesmo instante. Veja que a vida espiritual dele e a sua saúde física estavam ali entrelaçadas. E é assim com cada um de nós. Não significa que indivíduos que passem por situações médicas, clínicas, de alucinações, de ataques, seja espasmos, seja surtos psicóticos, não significa que todos esses indivíduos estejam com alguma possessão demoníaca. Não significa. Mas, entretanto, muitas vezes, aquele problema que se trata como psicológico apenas, aquilo que se trata apenas como um surto, muitas vezes tem raiz na vida espiritual daquela pessoa, sim. E todos nós estamos suscetíveis a isso se não cuidarmos da nossa vida espiritual. Jesus repreende aquele demônio. O pai daquele menino chega até Jesus e explica: o filho estava sofrendo muito, isso significa que já tinha algum tempo. Muitas vezes ele caía no fogo, não é que ele caía sem querer, tropeçando. O demônio o impelia, o demônio o estimulava, o instigava a ele mesmo se lançar no fogo. Pensa como já não estava a pele daquele menino, com todas as feridas, bolhas, cicatrizes já antigas e recentes, todas as queimaduras. Imagina o sofrimento daquele menino. Agora, muitas vezes ele caía na água, outro problema também, dependendo da profundidade do rio, da lagoa que ele pudesse estar caindo, do poço, um perigo para a sua vida. Aquele pai se ajoelha e ele clama pela misericórdia de Jesus. E Jesus vai repreender o demônio. Veja que Jesus não foi diretamente curar a carne daquele menino. Jesus foi na origem. Jesus repreendeu o demônio porque Jesus sabia que aquele problema era um problema espiritual. Quando o demônio sai, o menino fica curado. Porque aquilo que Jesus trata na nossa vida, as nossas mazelas, as nossas enfermidades, não são tratamentos paliativos. São tratamentos eficientes, definitivos, de uma vez por todas. Ele vai na origem. Muitas vezes nós estamos acostumados, habituados a tratar os sintomas. Jesus não foi tratar o sintoma. A primeira coisa que Jesus fez não foi tratar as feridas, as queimaduras do fogo. Jesus não foi tratar a pele dele. Jesus foi na origem do problema. Aquele problema era de cunho espiritual. Repreendeu o demônio saiu, o menino ficou curado. Já no segundo texto que nós vimos, nós vamos ver uma cura física. Uma cura física, mas que nesse caso tem um plus. Nesse caso tem um adicional que vai nos ensinar algo muito valioso. Mas primeiro vamos falar a respeito da cura física. Aqueles dois homens eram cegos. Aqueles dois homens ouvem que Jesus está passando por ali e eles não perdem a oportunidade, porque àquela altura eles já sabiam quem era Jesus. Eles vão clamar por Jesus, eles vão chamar Jesus de uma maneira muito específica: Filho de Davi. Mas segura essa informação. Então as pessoas vão tentar calá-los. Muitas vezes, quando nós buscamos o auxílio de Deus, a cura do Senhor, muitas pessoas tentam nos desestimular, tentam nos desanimar. Mas não dê ouvidos a essas vozes. Siga em frente. Busque no Senhor aquilo que só Ele pode fazer por você. Aqueles homens clamavam cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Então Jesus para e dá atenção a eles. A primeira vitória eles conseguiram, que era chamar a atenção de Jesus. Aí Jesus vai fazer uma pergunta que para você, para mim, pode parecer curiosa. Jesus vai perguntar para dois cegos: o que vocês querem que eu lhes faça? E nós já falamos em outros
em outras pregações aqui no canal, a respeito dessa maneira didática e muito variada, diversa de Jesus realizar seus milagres. Jesus ele vai perguntar para aqueles homens o que eles queriam que ele lhes fizesse, porque muitas das vezes, por mais que a pessoa esteja com um grave problema, seja na saúde ou seja na área que for, mas aquilo que ela quer de Deus naquele momento não é a resolução daquele problema. Às vezes ela quer algo que vai alimentar a sua vaidade, algo que vai lhe dar um prazer momentâneo, algo que vai atender a sua necessidade daquele momento, uma necessidade secundária, terciária, não prioritária. Mas aquele fato específico, a raiz do problema, a pessoa está negligenciando, ela não quer tratar. Muitas pessoas, eu vou dar um exemplo apenas, estão em situação de mendigância. A pessoa não toma banho há dias, há semanas, não se alimenta, está passando frio, está com a sua higiene prejudicada, com a sua dignidade abalada. E Jesus chega para essa pessoa e pergunta: o que você quer que eu te faça? Essa pessoa podia falar: Senhor, me arrume um abrigo para ficar, me arrume um emprego, me arrume alguém que me ajude a tomar um banho, a arrumar um emprego para eu recobrar a minha dignidade. Me ajude com uma comida, me ajude com um remédio, com uma roupa, me tire dessa situação. Mas muitas vezes aquela pessoa vai falar: Senhor, me dê um dinheiro para eu comprar uma bebida, me dê um dinheiro para eu comprar um doce, algo que não vai alimentar, uma bebida alcoólica, uma droga ilícita. Muitas vezes a pessoa está precisando de uma cura muito importante na vida. E aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Porque Jesus ama abençoar. E ele está ali cheio de energia e de vontade de te abençoar e de te curar. E aí ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E aí, ao invés de você responder pelo teu maior problema, a raiz dos males da tua vida, aquilo que se você resolver, tudo ao seu redor será resolvido, você vai chegar nele e você vai pedir algo paliativo. Ah, Senhor, me dá dinheiro para eu sair esse final de semana. Senhor, me dá uma roupa nova para eu ir numa festa. Ah, Senhor, me dá alguma coisa que seja momentânea, que seja temporária, que seja rasa, que seja supérflua. Mas aqueles homens pediram aquilo que lhes faltava de fato e que eles sabiam que ia mudar a vida deles. Senhor, que nos abra os olhos. E Jesus, condoído, com compaixão, com piedade, com amor e misericórdia, cura aqueles homens e imediatamente eles recobram a visão e passam a seguir Jesus. Agora veja, existe um adicional nessa história que muito nos enriquece e nos ensina também. Aqueles homens eram cegos fisicamente, mas espiritualmente eles enxergavam muito mais do que muitas pessoas que não tinham problema de visão físico. Aqueles homens sem enxergar Jesus fisicamente, aqueles homens sem ver a cor do cabelo de Jesus, aqueles homens sem ver a cor da pele de Jesus, aqueles homens sem ver a cor da roupa que Jesus estava usando naquele dia, eles vão dizer: filho de Davi, por 2 vezes, filho de Davi. Filho de Davi é um dos nomes, é uma das formas de se chamar o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa é uma das formas de chamar a Jesus, Filho de Davi. Aqueles homens, fisicamente, eles não enxergavam, mas espiritualmente, na fé, eles tiveram visão que não dependia dos seus olhos de carne. Eles tiveram uma visão de que aquele homem de fato era o Messias prometido de Deus, de que aquele homem de fato era Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Agora veja quantas pessoas que circundavam Jesus, principalmente os fariseus, os doutores da lei, os escribas, muitos romanos, muitos judeus, muitas pessoas de outras nacionalidades, de outros povos. Quantas pessoas que ouviam falar de Jesus ou de fato estavam presencialmente
nos lugares aonde Jesus operava seus milagres, ensinava a palavra de Deus. Essas pessoas não tinham, muitas das vezes, problemas oculares. Elas não eram cegas fisicamente, humanamente, mas espiritualmente ceguíssimas, porque não conseguiam enxergar que diante delas estava o Filho de Deus, Jesus, o filho de Davi. Veja que aquilo que nós já falamos muitas vezes aqui no canal, e é importante repetir, a fé não depende de olhos de carne, de tecido, de membrana, de olhos de sangue, olhos humanos. A fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Você não está vendo. É a convicção, é certeza daquilo que você espera, daquilo que você não está vendo. Aqueles homens tiveram uma convicção de que aquele que estava passando era sim o filho de Davi. E afinal, eles estavam ou não estavam certos? Certíssimos. Aqueles dois cegos enxergaram mais do que toda aquela multidão que não tinha problema de visão. Agora, para nós nos encaminharmos para o final, nós precisamos nos lembrar: as nossas dores, as nossas feridas, as nossas enfermidades, doenças, são curáveis por Jesus, aquele que é o médico dos médicos. É por isso que ele é chamado assim, afinal. Quando nós vamos num hospital, nós apresentamos ali as nossas queixas e, dependendo da nossa situação, somos encaminhados para cada especialidade distinta. O cardiologista que cuida do coração, o dermatologista que cuida da pele, o pediatra que cuida da criança, o geriatra que cuida do idoso, o ortopedista que cuida dos ossos, e por aí vai. Passamos muitas das vezes por um clínico geral e ele, de acordo com aquilo que nós apresentamos de reclamações, de queixas, de sintomas, ele vai, se ele achar necessário, nos encaminhar para um especialista distinto, específico. Afinal de contas, o nome já diz, ele é especialista. Ele se especializou naquilo. Ele vai tratar daquilo. Não podemos esperar que em uma cirurgia cardíaca, quem vai fazer a cirurgia seja um dentista. E não podemos esperar que quem vá cuidar dos dentes seja um dermatologista. Cada um na sua função, para aquilo que ele se especializou. Mas nós temos um médico que se especializou em todas as demandas que o ser humano precisa. Ele é especialista em todas as coisas. Se você tiver um problema sentimental, ele cura. Se você tiver um problema físico, ele cura. Se você tiver um problema espiritual, ele cura. Se você tiver um problema psíquico, ele cura. Se você tiver um problema na sua área financeira, ele cura também. Porque ele mesmo, ele próprio é a cura. Jesus é a cura. A cura para todas as enfermidades, para todas as doenças, para todos os problemas, para todas as dores. Jesus é a cura. Ele é a cura. Veja que existe um hospital que não fecha. Você não precisa pegar senha, você não é mandado embora para voltar para outro dia porque está com superlotação, você não é deixado lá largado nos corredores, na cadeira, morrendo, agonizando, você não é destratado. Existe um hospital que não fecha, ele trabalha de maneira ininterrupta. É um hospital que, mesmo que todas as pessoas do mundo estejam recorrendo àquele hospital, você entra e é atendido imediatamente. Você recebe ali todas as especialidades em um único médico. Esse hospital celestial, esse hospital divino, é aonde nós precisamos recorrer para nos curar, para ter os nossos tratamentos e as nossas curas. Esse hospital, que é o relacionamento com Deus, lá nós precisamos buscar o socorro do médico dos médicos. Aquele que tem a cura em si mesmo, ele é a cura.
E aí você pode estar pensando, mas a palavra de Deus diz que Jesus levou com ele todas as nossas enfermidades. A gente precisa compreender a palavra de Deus. Lembra quando lá atrás Deus prometeu para Abraão uma terra que seria dele, da descendência dele, para sempre? Deus prometeu para ele, o Senhor separou para ele, mas o que o Senhor fez com que Abraão fizesse? Tomasse posse daquela terra. Muitas das vezes um herdeiro, ele herda uma fazenda. Ali no papel ele herdou, mas ele precisa fazer o quê? Tomar posse. Jesus levou nossas enfermidades. Agora nós precisamos tomar posse. Muitas das vezes também Deus usa determinados desafios na vida do ser humano para nos aproximar dele, para aumentar, para maturar, aperfeiçoar a nossa fé e para que nós sejamos testemunho para outras pessoas. Às vezes você pensa, poxa, mas eu conheço uma pessoa que é cristã, é fiel a Deus, mas teve uma doença grave e nada está curando aquela pessoa. Ou você pode dizer, eu conheço uma outra que é cristã, é fiel a Deus, mas morreu de uma doença, não foi curada. A gente precisa entender que Deus tem um projeto para cada ser humano do mundo. Seja você homem, mulher, criança, adolescente, jovem, adulto. Seja quem for, o Senhor tem um projeto, um plano muito bem elaborado, muito bem articulado, muito bem desenhado, muito bem executado para cada pessoa. Alguns ele vai curar, outros ele não vai curar, e não é porque ele não tem capacidade, é porque através daquela situação ele quis usar aquela pessoa, aquela realidade para alcançar outras pessoas, às vezes para alcançar o próprio enfermo. Quantas vezes a pessoa só busca Deus depois que fica doente? O ser humano, por causa do pecado, que isso fique bem claro, por causa do pecado que entrou no mundo, o ser humano não busca Deus se não for em busca de algo. O ser humano não busca Deus se ele não estiver em busca de algo. Depois que nós buscamos a Deus e aprendemos quem é Deus e passamos a amá-lo, amar a sua palavra, aí nós permanecemos na presença de Deus, porque agora nós aprendemos a amá-lo. Mas o ser humano não busca Deus se ele não estiver buscando algo que Deus possa nos dar. O ser humano é interesseiro contra Deus. E isso pode incomodar muitas pessoas, mas é a realidade. O Senhor olha o nosso coração, não há ninguém que possa enganar a Deus. Às vezes você busca Deus porque você ficou doente. Às vezes você busca Deus porque alguém que você ama ficou doente. Às vezes você busca Deus porque está com problema financeiro. Às vezes busca Deus porque está com problema sentimental. Às vezes busca Deus porque você está sentindo aquele vazio que todo ser humano um dia vai sentir se não buscar a Deus, porque aquele vazio é do tamanho do Senhor. Às vezes você está com algum problema espiritual, ou às vezes você está buscando se espiritualizar. E aí você busca Deus para começar a aprender sobre Ele, sobre a palavra dEle, seja o motivo que for. O ser humano busca a Deus em busca de algo. E muitas vezes o Senhor usa doenças, problemas na nossa saúde espiritual, física, emocional, para atrair aquela pessoa ou para ensinar outras pessoas através daquela vida. Quantas pessoas não vão até Deus, quantas famílias não se unem, quantos amigos não passam a se relacionar com Deus porque alguém no meio deles ficou muito doente ou morreu. E aquilo foi tão impactante que as pessoas ao redor acabaram buscando a Deus. O Senhor às vezes faz isso, mas não significa que Ele não tenha poder para curar todas as coisas. Existem doenças, situações na saúde do ser humano que a medicina ainda não alcançou uma cura
absoluta, definitiva. Existe tratamento para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, para amenizar os sintomas, para aliviar as dores. Mas existem situações médicas na vida do ser humano que elas ainda não possuem cura efetiva. Mas com Jesus não é assim. Não existe nada que ele não possa curar. Jesus cura todas as coisas. Esse exemplo que nós falamos agora, muitas vezes Deus vai permitir uma doença ou uma morte para o bem daquela pessoa ou para aqueles que estão ao redor dela. Mas tirando esse caso específico, porque o Senhor tem planos para a vida de cada um e são planos diferentes. Não existe nada que Deus não possa curar. Se você está com algum problema na sua saúde mental, na sua saúde física, a sua vida espiritual, emocional, vá até o médico dos médicos. Ele é a cura para qualquer mal que você esteja passando na sua vida. E eu quero deixar aqui para você uma mensagem muito importante. Tão importante quanto essa que nós acabamos de refletir. Entrega a tua vida para Jesus. Isso não tem a ver com ser escravo de uma religião. Isso não tem a ver com se submeter aos homens, líder religioso, nada disso. Eu estou falando de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Entrega a tua vida para Jesus. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. A vida do ser humano passa muito rápido. Muito rápido. Nós nunca saberemos o que vai acontecer no capítulo seguinte. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega mesmo. Creia em Jesus. Creia no Filho de Deus. Creia em tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, na sua morte, ressurreição, para que você hoje pudesse ter relacionamento com Deus de novo. E se não fosse Jesus, nós ainda estaríamos como inimigos de Deus, afastados de Deus. Entrega a tua vida a Jesus. Confessa, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E se você afastou-se de Jesus depois de já ter aceitado Jesus, volta. Faz o caminho inverso. Se você colocou um pé para trás, coloca um pé para frente. Volta para a presença de Jesus. Volta. Um dia eu voltei. Um dia eu andei para trás e depois eu andei para frente. Deus é que sabe o que leva uma pessoa a se afastar de Jesus. E ninguém tem que criticar, ninguém tem que julgar, porque Deus é que sabe o que aconteceu naquela vida para aquela pessoa se afastar de Jesus. Mas assim como o filho pródigo se afastou do pai e o pai o recebeu de volta, Jesus nos ensinou naquela parábola. Se nós nos afastarmos do nosso pai, mas nos arrependermos disso, voltarmos para ele irá nos receber de volta. Mas lembre-se, nós estamos num mundo que tem um tempo para acabar e o nosso mundo está acabando. Não perca mais nenhum dia da sua vida longe de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele permitir.